Estamos aqui no programa Contábil RN com a professora Lieda Amaral, que é vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Norte e uma expert em profissionalismo, em desenvolvimento profissional. Boa tarde, professora. Boa tarde. Nós vamos conversar hoje sobre a comemoração dos 94 anos da criação da Previdência no Brasil. A senhora tem algo a falar a respeito? A Previdência Social no Brasil, ela surgiu a partir de um decreto-lei, né, que ficou conhecido como a Lei Eloy Chaves. Esse decreto foi emitido em 24 de janeiro de 1923. Por isso que hoje é o Dia da Previdência Social no Brasil. Que bom, né? Muita coisa aconteceu desse período para cá, não, professora? Certamente. Muitas mudanças, muitas modificações. Quando a Lei Eloy Chaves ela foi editada, existem alguns pressupostos para a gente considerar que um sistema ele seja de previdência. E parte do pressuposto que, no mínimo, oferece 2 benefícios básicos: aposentadoria e pensões. E a Lei Eloy Chaves, o que ela fez foi exatamente isso: criou as caixas de aposentadorias e pensões. Inicialmente a dos ferroviários, no Brasil chegou a ter 30 e tantas caixas de aposentadorias e pensões, que posteriormente se transformaram em institutos, depois o INPS e hoje o nosso INSS. Mas as pessoas ainda hoje confundem a Previdência com assistência, com programa de saúde, com essas coisas todas? Confunde, sim. Porque a Constituição de 88, ela elevou o patamar da Previdência quando ela, em um capítulo próprio, tratou da Seguridade Social. Previdência, ela é sinônimo de seguro, seguridade de segurança. E a segurança social no Brasil, ela está amparada por um tripé, que é previdência, assistência e saúde. Previdência para quem tem poder contributivo, assistência para quem não tem de quem depender economicamente a não ser do Estado, e a saúde é um direito de todos, dever do Estado. É interessante, porque tem muita gente que assuntos dessa natureza Sim. não são divulgados muito na mídia, né? Então eu acredito que esse programa, o Contábil RN, venha mostrar na mídia muitas explicações de coisas que nós precisamos saber e que a gente nem sabe absolutamente nada. Fale um pouco sobre o sistema previdenciário brasileiro. Quando a gente fala de sistema previdenciário, é importante saber que quando a gente está falando do INSS, especificamente da proteção social aos trabalhadores, nós estamos falando do regime geral de previdência social. O regime geral de previdência social brasileiro é como se fosse assim, um grande guarda-chuva, onde os trabalhadores e quem depende economicamente destes trabalhadores estão socialmente protegidos em situação de risco social, quer seja por desemprego involuntário, morte, aposentadoria. E quando a gente fala nesse grande guarda-chuva, é que hoje a pergunta básica que se faz é o seguinte: você está ligado a algum regime de previdência, quer seja do Estado, do município, da União, que o proteja, concedendo no mínimo aposentadoria e pensão? Se estiver, você tem um regime próprio de previdência. Todo aquele que não estiver ligado a um regime próprio de previdência está ligado ao regime geral de previdência social. Essa ligação pode ser obrigatória, se você exercer uma atividade econômica remunerada, ou facultativa, se você quiser contribuir para o regime previdenciário. A senhora acha que as pessoas que tiverem dúvidas com relação à previdência pode consultar um contador que ele explica tudo bonitinho, tudo certinho, porque quase ninguém consulta o contador para isso, não é isso? O profissional da contabilidade, hoje o contador, é uma das pessoas mais tecnicamente gabaritadas para tirar esse tipo de dúvidas, de eventuais dúvidas, tanto com relação à questão da legislação previdenciária e sua aplicabilidade, quanto às formas de contribuição, quais são os prazos, quais são os mecanismos que estão à disposição do contribuinte. Eu tenho uma curiosidade, eu acho que não é somente eu que tenho essa curiosidade, de saber a diferença entre contador e contabilista. Esse termo contabilista, até bem pouco tempo, era usado de forma genérica
para abranger contador e técnico em contabilidade. Mas, na realidade, o próprio judiciário considerou o termo inadequado. Hoje, o que nós temos é o profissional em contabilidade, que, se em nível superior, é o contador, ou o técnico em contabilidade, ambos devidamente registrados no Conselho Regional de Contabilidade. Os advogados, quando são bacharéis, eles têm que fazer um teste na OAB para se tornar advogado. Na contabilidade existe esse procedimento também? Sim, nós temos o chamado exame de suficiência. Inclusive, no último dia 19 de janeiro, encerraram-se as inscrições para a primeira edição do exame de suficiência. São 2 exames por ano, um no primeiro semestre, outro no segundo semestre. Após aprovados nesse exame, é que os bacharéis em ciências contábeis estão aptos a se registrarem no Conselho Regional de Contabilidade. Passando a ser contador. Hoje contador, de verdade. Olha, eu queria saber da senhora o seguinte. É verdade que existe um déficit de informações com relação ao que acontece no meio contábil, né? Não seria contabilista, mas o meio contábil. Onde o governo e a mídia, eles não divulgam isso. Na realidade, quando se trata... A gente escuta muito falar, principalmente agora em época de reforma, no déficit ou no suposto déficit da Previdência. Mas a gente tem que lembrar que a Constituição, ela reservou um capítulo à parte para a Seguridade e colocou quais seriam as fontes de financiamento dessa Seguridade. Inclusive, o orçamento ela não é o orçamento da Previdência, é o orçamento da Seguridade Social. Não se pode pensar em déficit sem olhar o orçamento da Seguridade como um todo. E a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, ela tem, inclusive, um estudo maravilhoso que mostra que, efetivamente, não há déficit na Previdência. Eu tenho um grande amigo, e assim, das pessoas que mais conhecem de Previdência, que se chama Álvaro Solon. E Álvaro, ele fez um estudo, há alguns anos atrás, que ele mostrava que a Previdência... Ele provava que a Previdência era o maior distribuidor de renda do país, que tinha cidades cuja economia girava em torno da aposentadoria. A economia só girava, esses pequenos municípios, quando os cidadãos recebiam a sua aposentadoria. Então, o Brasil ele segue um princípio que a gente chama de princípio da solidariedade. Eu não contribuo para a minha aposentadoria, eu contribuo para financiar a Seguridade. Tanto é que, se você parassem para uma continha rápida, eu, empregada, ganhando um salário mínimo, sou descontada em 8%. Ao final de um ano, eu teria um desconto equivalente a um salário, né? 30 anos depois, 30 salários. Se fosse para isso, eu ia me aposentar e ter direito a 30 meses. Mas nós sabemos que eu tenho direito à aposentadoria, se eu morrer e tiver dependentes, o meu dependente ainda recebe, então o tempo de recepção é bem maior. Por quê? Porque foram as gerações passadas que contribuíram para que eu tivesse esse direito. É o princípio da solidariedade social. Hoje, na verdade, por exemplo, uma viúva, né, ela trabalha, é aposentada, o marido também é aposentado. Quando ele morre, ela não acumula as 2 aposentadorias. Parece que ela tem que escolher uma das 2, é isso? Não, porque não era antes assim. Não, né? Observe. Logicamente, em um tom de brincadeira, ela tem que escolher o viúvo mais rico para poder ter a pensão. Mas não é bem isso. Na realidade, eu posso ter a minha aposentadoria e uma pensão. Sim. O que eu não posso ter é 2 pensões. Certo? Mas eu posso ter minha aposentadoria porque é um benefício assegurado em função da minha contribuição pessoal. E se eu for dependente legal, eu tenho direito à pensão do meu cônjuge. A diferença entre ser perito contábil e entre ser auditor contábil é a mesma coisa ou há diferença? A diferença em termos de aplicabilidade prática. Porque quando você faz a auditoria ela se faz por amostragem. É por amostragem. Eu audito determinadas situações por amostragem e eu faço recomendações a partir daquelas evidências que eu coletei na amostragem. Quando é perícia, o trabalho ele é mais detalhado, porque eu dou um parecer conclusivo acerca daquilo que eu examinei, daquela matéria que eu examinei. Uma espécie de vigilância, né? São áreas diferentes da contabilidade. São especializações distintas. Um contador ele não pode ser perito
e auditor? Observe. Não. Simultaneamente ele não pode ser os dois, simultaneamente numa mesma matéria. Mas qual é o pré-requisito para alguém ser perito ou contador, ou auditor? É que ele seja contador. Esse é o pré-requisito básico. É o profissional de nível superior em contabilidade que esteja devidamente registrado no Conselho, que pode exercer essas duas atividades. Todas as demais atividades da contabilidade, elas podem ser exercidas por um técnico, à exceção de perícia e auditoria. Me fala uma coisa, a diferença entre o contabilista e o contador, a senhora tem como explicar isso direitinho? O técnico em contabilidade, ele não tem nível superior. Não. Portanto, ele não pode ser contador. Não, o contador é o profissional de nível superior registrado no Conselho Regional de Contabilidade. O técnico, ele é de nível médio, que até algum tempo atrás ele poderia se registrar, hoje não mais. Hoje a gente só tem a categoria de contador. Os técnicos que já eram registrados, eles podem continuar exercendo. Mas eles podem evoluir para serem contadores? Desde que façam uma faculdade de ciências contábeis. Aí eles alternam. Mas pode, a categoria. né? Pode. É o upgrade. Inclusive, nós incentivamos para que o façam. A senhora tem uma atividade muito interessante dentro do CRC, que é a formação de profissionais. Me fala sobre isso. A educação profissional continuada, de forma continuada, ela garante que o contador ele esteja permanentemente atualizado e apto a fazer um bom uso da informação contábil. Muito bem. Nós estivemos aqui com a professora Lieda Amaral, que tem uns minutos finais aí para se despedir do Contábil RN da sua melhor maneira possível. Eu gostaria de me despedir agradecendo e parabenizando a nossa idosa Previdência Social hoje aos seus 94 anos, que hoje ela é a estrela do dia. Ok, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. E até uma outra oportunidade. Tchau.